Olá pessoal, vamos gravar mais uma videoaula dessa semana, seguindo o material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, né? O PET 2, né? Falando sobre inovações técnicas e transformações espaciais. Bem, da produção manual à indústria. Antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas de produção. Além disso, eram produzidos instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos e agulhas. Muitas vezes, a produção dos bens ocorria na casa dos artesãos. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras. Surge então a manufatura, caracterizada pelo trabalho em grupo, ainda predominantemente manual, pelo uso de máquinas simples e pela divisão de tarefas, ou seja, cada artesão se responsabilizava por uma parte da produção. Para ampliar a produção, em razão do aumento de vendas, as oficinas manufatureiras passaram a investir em novas tecnologias, como a máquina a vapor e o tear mecânico, que revolucionaram a produção. As máquinas substituíram diversas ferramentas, antes utilizadas pelos trabalhadores nas manufaturas e no artesanato. O uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção, as fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários, que passavam a ter salários em troca do seu trabalho. Com a utilização de máquinas e de novas técnicas, a indústria passou a produzir em larga escala uma grande quantidade de bens e em série, bens fabricados de acordo com o padrão que os garante iguais. As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando profundas transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. O conjunto dessas inovações ficou conhecido como Revolução Industriais. As 3 fases da Revolução Industrial estão no quadro seguinte. Aqui nós temos as fases, né? As fases, a primeira revolução, a segunda revolução e a terceira revolução industrial. Vamos lá, vamos começar pela primeira revolução industrial. A fase em que ocorreu foi do século XVIII até o século XIX. Principais tecnologias foi a máquina a vapor, fundição e fabricação de ferro forjado, né? E máquina de fiar. Fonte de energia foi o carvão mineral. Na segunda revolução industrial, né? Ocorreu na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. A principal tecnologia utilizada foi o motor a combustão interna, né? Fabricação do aço, o telefone, o telégrafo, a lâmpada elétrica. E como fonte de energia, tivemos o petróleo, né? E seus derivados, o carvão mineral e a hidroeletricidade. A terceira revolução industrial, né? Ocorreu na segunda metade do século XX até os dias atuais. Principais tecnologias podemos agregar na parte de comunicação, né, onde foi criado computadores e tecnologias associadas a chips, circuitos eletrônicos, softwares, hardwares, sistemas de telecomunicações vinculados à informática, né, a telemática, tecnologia aeroespacial, né, e as fontes, né, foi o grande avanço aí, né, além do petróleo, carvão mineral, gás natural, a hidroeletricidade, a energia nuclear, fontes alternativas como a solar, a eólica, a biomassa, a energia das marés, né? Esse seria um quadro explicativo onde resumiu as 3 revoluções industriais que ocorreram, primeira, segunda e terceira.
Seguindo aqui, um outro quadro interessante, né, onde nós temos as revoluções, né, temos os meios de transporte, o sistema de produção, fatores locacionais e a relação de trabalho e principais países representantes, né, onde ocorreram, que foram sede dessa revolução. Na primeira revolução industrial, os meios de transporte eram navios e trens a vapor. Sistema de produção, início da divisão da produção em etapas e da especialização do trabalho. Fatores locacionais, né, próximo às jazidas de carvão mineral e de regiões com disponibilidade de mão de obra nas cidades, né. Relação de trabalho, né, o início do trabalho assalariado, né, intensa exploração do trabalhador, longas jornadas de trabalho. Ocorreu também o trabalho infantil e feminino, né, nesse período. A sede ali assim iniciou-se na Inglaterra, né, e seguida por Alemanha, França e Bélgica. Já a segunda revolução industrial teve como meio de transporte navios, trens a vapor ou a óleo diesel, automóveis, caminhões, aviões. Foi o Taylorismo também, né, o sistema de produção lá. Taylorismo, né, a linha de montagem com intensa divisão de tarefas. O Fordismo também, né, a produção e consumo em massa. Fatores locacionais, disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia, proximidade do mercado consumidor e de portos para exportação. A relação de trabalho, alienação do trabalhador, especialização extrema, né, movimentos dos trabalhadores contra a exploração e formação de sindicatos. Os principais países representantes foram os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, União Soviética, né? Nesse período ainda era a União Soviética, que é a atual Rússia, e o Japão. Já a terceira revolução industrial, os meios de transporte ali, navios cargueiros e aviões de grande porte, trens de alta velocidade, né? Automóveis e caminhões, oleodutos, gasodutos. Sistema de produção seria a robotização e automação, né? Produção flexíveis ao toyotismo, né? E o just-in-time, né? Falaremos depois mais detalhes também sobre o Taylorismo, o Fordismo e toyotismo e o just-in-time. Fatores locacionais seria o baixo custo de produção, energia, infraestrutura e mão de obra. Qualificação da mão de obra para os setores de alta tecnologia, relação de trabalho, desemprego estrutural, exigência de qualificação elevada, né? ênfase no setor terciário, terceirização dos serviços. Países representantes dessa terceira revolução industrial, temos os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, aí já é Rússia, né? Não é mais União Soviética, como aqui na segunda revolução. Temos o Sudeste Asiático, os países industrializados da América Latina e da África, né? Esse aqui é uma fonte do livro Geografia e Espaço, Interação, né? De Marcelo Moraes de Paula e Maria Ângela Gomes Rama, Denise Cristina Cristóvão Pineso. Primeira edição, São Paulo, em 2018. Fonte aí desses dados. Bem, vamos falar então, pessoal, mais detalhadamente o que seria o Taylorismo. O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro americano Frederick Taylor, né, em 1856 a 1915, né, o falecimento dele, que a desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores na indústria. O engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria, especialização do trabalho, onde cada um faria o quê? O seu trabalho em específico. No Taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que sobressaem. Isso provoca a exploração do proletário, que tem que se desdobrar para cumprir o tempo cronometrado. O Fordismo, né, recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, o Henry Ford, né, ligado às montadoras de veículos, né, nos Estados Unidos. Esse instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914
Esse se tornaria um modelo de gestão da segunda revolução industrial e perduraria até meados da década de 1980, né? Esse sistema de produção em massa, denominado linha de produção, constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, possibilitadas pelos pesados investimentos para o desenvolvimento de maquinário e instalação industriais. Temos o toyotismo, né? O toyotismo, ou acumulação flexível, como é chamado, né? É um do modelo de produção que sucedeu ao Fordismo, né? Veio para substituir o Fordismo, né? Veio com uma nova técnica ali aplicada ao Fordismo, né? Surgiu a partir da década de 1970. Esse modelo industrial foi aplicado inicialmente no Japão, em virtude das limitações territoriais existentes nesse país, que é extremamente dependente da importação de matérias-primas e dispõe de pouco espaço para armazenar seus produtos, né? O toyotismo é caracterizado por romper com o padrão fordista de produção em massa, que se destacava como a estocagem máxima de matérias-primas e de produtos maquinofaturados. Com esse novo modo de produção, a fabricação passou a não prezar mais pela quantidade, mas pela eficiência. Produz-se dentro dos padrões para atender o mercado consumidor, ou seja, a produção varia de acordo com a demanda. Ou seja, não tinha a acumulação, né? Que o Fordismo propunha isso, né? A produção em massa, a acumulação, né? Montagem de um estoque, e a partir dali tinha-se o quê? Uma enorme oferta para suprir a demanda. Já no toyotismo, ele é regulado de acordo com a demanda. O just-in-time, né? O sistema just-in-time, a tradução literal seria em cima da hora, né? Veio aí para mais aplicado ao taylorismo, né? Neste sistema, a importação de matéria-prima e a fabricação do produto acontece de forma combinada com os pedidos dos consumidores, né? Com prazo de entrega a ser cumprido, né? Onde é estabelecido, você compra e a partir dali pede-se um tempo para ser entregue, e a indústria tem que produzir esse bem aí, assim, entregar dentro do prazo, né? Desta forma, a oferta de produtos nunca será maior do que a demanda, né? De acordo que você compra primeiro para depois receber o seu produto, né? O que acarreta na diminuição dos produtos em estoque, né? Um dos riscos da queda da queda dos lucros dos investidores, né? Ou seja, só vai produzir de acordo com a demanda. Bem, pessoal, essa aí é um pouco da história da indústria, né? Das revoluções que ocorreram aí, e principalmente dessas técnicas que foram desenvolvidas ao longo desses anos aí, tá certo? Guardem esses termos, que é de suma importância para o nosso entendimento e avaliação também. Um abraço aí, até a próxima.